First thing to do, before there can be a warning, there has to be a preparation made for safety. Em primeiro lugar, antes de haver um aviso, tem que haver uma preparação feita para a segurança. Or there's no need of sending a warning. De outra forma, não há razão para se avisar. And the warning is only a voice of one having you to prepare for the danger. E o aviso não é mais do que a voz de alguém anunciando-lhe que se prepare para o perigo que vem. There has to be a preparation made first. Assim sendo, primeiro tem que existir a preparação. And then if the preparation is made, then the warning can go forward to cause you to make your decision, whether you want to listen to it or not. Logo pode sair o aviso, instigando-lhe a fazer sua decisão, se você quer ou não quer ter atenção. If you don't want to listen to it, well, that's up to you. Se você não deseja ouvir, isso é com você. If you do listen to it, there's safety. Porém, se der atenção, então encontrará segurança. God has the same method. Deus tem a mesma tática. We work on God's method in that way. Nós operamos conforme o plano de Deus nesse aspecto. God in the early days, when the antediluvian world, when people had gotten so wicked and so sinful, that God could not look upon it and be just. Ali nos dias primitivos, no mundo antediluviano, as pessoas haviam chegado a serem tão malvadas e pecaminosas até o ponto em que Deus já não as podia olhar e ser justo. God is just. And He has laws. Deus é um Deus justo e Ele tem leis. When those laws are broken, any law that's broken has no penalty to it isn't law. Agora, qualquer lei que se possa quebrar e não há castigo, essa já não é lei. You cannot break the laws of God without having to pay for it somewhere. Você não pode quebrar as leis de Deus sem ter que pagar a pena, tarde ou cedo. You must do it. Você tem que pagar. The Bible said, be sure your sins will find you out. A Bíblia diz, teus pecados te encontrarão. And what is sin? E que é o pecado? I'd like to stop here just a moment. Desejo fazer uma pausa aqui. Many people think smoking cigarettes is a sin. It isn't. Muita gente pensa que fumar cigarros é um pecado, mas não é. Many people think that lying is a sin. It isn't. Muita gente pensa que mentir é um pecado, mas não é. Committing adultery, that isn't sin. Cometer adultério, isso não é pecado. That's the attributes of unbelief. Tudo isso é atributo da incredulidade. The reason you do those things is because you are an unbeliever. A razão pela qual você anda fazendo essas coisas é porque você é um incrédulo. There's only two things. That's you are either a believer or an unbeliever. Só há dois partidos. Ou você é crente ou incrédulo. If you are a believer, you do not those things. Se você é um crente, você não faz essas coisas. If you do them, I don't know what kind of profession you have, but if you do that, the love of God isn't in you. Se você faz tais coisas, eu não sei que classe de profissão você tem. Porém, a verdade é que o que comete tais coisas, o amor de Deus não está nele. The Bible said so. Assim nos diz a Bíblia. We've got too much profession without a possession of it. Too many saying and not living it. É que temos muita profissão sem possessão. Muita gente que anda falando e não o está vivendo. I think even we have too much practice on sermons and not living enough sermons. Eu ainda creio que temos muita ênfase no ensaio de sermões em lugar de vivermos os sermões. It'd be a lot better if we lived our sermon. Each one of us would be a minister. Seria muito melhor se vivêssemos nossos sermões. Assim, cada um de nós seria um ministro. It's better to live me a sermon than preach me one. É muito melhor você viver um sermão em lugar de pregar um sermão. The Bible said that you are written epistles of God read of all man. A Bíblia diz, sois cartas escritas, conhecidas e lidas por todos os homens. So it's best to live the sermon. Então é muito melhor viver um sermão. Sin is because you believe not.
O pecado é por quanto você não crê. Did not Jesus say in the days of His flesh on earth, did He not call the people that would not lie, that would not steal, that would not commit adultery, righteous men, preachers, priests? Quando Jesus esteve aqui na terra nos dias de sua carne, não chamou ele aqueles que não mentiram e que não roubariam, os quais não cometeriam adultério, ou seja, homens justos, pregadores. He said, you are of your father the devil. Não lhes disse, sois de vosso pai o diabo? Because they believe not on the Son of God. Isso foi porque não criam no Filho de Deus. He that believeth not is condemned already. Aquele que não crê já está condenado. Some time ago I making altar calls. I love John 5:24. Faz algum tempo, eu estava fazendo uma chamada de altar e gosto tanto da escritura de João 5:24. He that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life, and shall not come into judgment, but is passed from death unto life. Aquele que ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou tem vida eterna, e não virá a condenação, mas tem passado da morte à vida. He that believeth. Said that's pretty light. Ali diz, aquele que crer. Você dirá, ora, isso é muito fácil. No, that's pretty deep. Não, senhor, isso é muito profundo. For when you believe, no man can call Jesus the Christ only by the Holy Spirit. Porque quando você crê, então, nenhum homem pode chamar a Jesus o Cristo a não ser pelo Espírito Santo. When you have the Holy Spirit, then you have believed unto eternal life and have eternal life. Quando você tem o Espírito Santo, então você tem crido para a vida eterna e tem vida eterna. He that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life, and shall not come into the judgment, but is passed from death unto life. Aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, e não virá a condenação, mas tem passado da morte à vida. Preparation, making ready. Isso indica uma separação, fazendo preparativo. And God seen the wickedness of the world, and seen that wicked and adulterous generation, and His holiness could not stand it anymore. Deus então viu a maldade do mundo e se deu conta daquela geração malvada e adúltera, e nisso sua santidade já não aguentou mais. Oh, to this sinful world. Oh, que mundo mais pecaminoso. I stopped the other day on my road to the grocery with my wife. And we were talking about a certain young lady of our city. Outro dia ia no carro com minha esposa à loja para fazer as compras e íamos falando de certa jovem de nossa cidade. Real cold weather, and with a little chubby coat on and dressed immorally with those little shorts on that they wear in the summertime. Era em tempo de muito frio e aquela jovem tinha colocado seu casaco curto e ia vestida muito imoralmente em seus shorts que costuma usar no tempo do verão. And it little skift of snow on the ground. And my wife said, "You know that woman can't be comfortable." Havia um pouquinho de neve sobre a terra. Minha esposa disse, tu bem sabes que essa mulher não pode estar a gosto. And I said, "No. She's just not in her right mind." Lhe disse, não, simplesmente é que não está em sua mente correta. And she said, "Well, you know she goes to high school." Então ela me disse, porém tu sabes que ela assiste à escola secundária. Now I said, she might go to high school, but that still doesn't make everything right. Lhe respondi, é possível que esteja no secundário, porém isto não indica que está tudo bem. I said, she cannot be mentally right. Ela não pode estar bem da mente. When we go into Germany, I was in Germany some time ago in a great meeting where the Lord was giving us around 10,000 souls a night. Há algum tempo eu estive na Alemanha, numa grande campanha onde o Senhor nos estava dando como que 10.000 almas cada noite.
And I was so amazed one night when I come from the meeting and down the street to a place where I was invited for a little luncheon. E fiquei tão assombrado numa certa noite quando saí do culto e fomos a um lugar onde fomos convidados a jantar. And it was the closing of the meeting and all the Christians sitting around drinking beer. Havíamos completado a campanha e encontrei a todos os cristãos assentados ali tomando cerveja. Well, America, Canada, and England is the only nations I know that refuses the Christians to drink. Aqui na América, Canadá e Inglaterra são os únicos países que eu conheço onde se proíbe a cerveja ao cristão. They don't get drunk. But we Americans, Eles ali não se embriagam, porque você sabe como somos os americanos. then when I didn't drink it. So after a while there come a question around the table. What was the matter that I wasn't drinking my beer? Was it because it wasn't good? Logo quando viram que eu não bebia, surgiu a pergunta e chegou a mim, porque eu não estava bebendo minha cerveja. Seria porque era de qualidade inferior? And Dr. Gukenbuhl sitting next to me, which provided me an interpreter. E o Dr. Jukenbu estava ao meu lado e me serviu de intérprete. I said, what they all murmured about to me. Lhe perguntei, por que estão falando assim de mim? And he said, they're wondering why you don't drink. E me respondeu, é que não entendem porque você não bebe. Now, I know it's written, when you're in Rome, be a Roman. Agora eu sei que está escrito, quando estás em Roma, faça como os romanos. But I said, tell them this. I do not condemn them. But I was born under a Nazarite birth. I'm not supposed to drink. Porém lhe diz, diga-lhes vocês, eu não censuro, porém eu tive um nascimento nazareno, eu não devo beber. I didn't want to hurt them. Não queria ferir-lhes. And they understood it, went right on drinking. Eles entenderam e continuaram bebendo. And then in Italy we found almost the same thing. Logo, na Itália, encontramos quase o mesmo. And many different parts of the world, when you go into the nations, you find the spirit of the nation. E em muitas partes do mundo, quando você entra a diferentes nações, você encontrará que cada uma tem seu espírito em particular. I remember the Holy Spirit giving me a warning not to go to the YMCA in Finland. Me recordo como foi que o Espírito Santo me avisou que não entrasse na Inca, na Finlândia, um certo lugar como um hotel. I didn't know what it was about. Come to find out they had bath women there. Eu não sabia de que se tratava, porém encontramos que ali tinham mulheres dando banhos. When I stayed away and I would not go in with Dr. Munyon and them for a swim. Eu me apartei e não quis entrar com o Dr. Munyon e os demais para nadar. And I found out those scrub women scrubbed the man. E descobri que essas mulheres lavam os homens. And I said, that's not right. E lhes disse, isso não é correto. Well, he said, Brother Brenham, that's just as much right as your nurses is in the United States. Então me respondeu, ora, irmão Brenham, é tão correto quando vocês ali na América, com suas enfermeiras. Said they're trained for that. Estas mulheres têm sido treinadas para isso. I said, I don't care how much you're trained, it never was intended that way. Lhe disse, não me importa quanto treinamento tenham, nunca foi intenção de Deus que fossem assim. God covered them up and made them different. Right? Deus as cobriu e as fez diferentes. Correto? But they pay no attention to it. Porém, eles não deram atenção a isso. They were Finns, wonderful people. But it's the spirit of the nation. Eram finlandeses, gente maravilhosa, mas aquele era o espírito da nação. Wherever you go, you find the spirit of a nation. Onde quer que você vá, encontrará o espírito dessa nação. You come to America, you've really had it then. That's the worst of all. E se você vem à América, aqui encontrará algo tremendo. Esse é o pior de todos. And my wife said to me, well, those people go to church. And I've often wondered why I didn't condemn their conscience. Então minha esposa me disse, ora,
essa gente assiste à igreja e eu sempre tenho me perguntado como é que isso não lhes condenava a consciência. I said, my dear wife, let me tell you, they are Americans. Lhe disse, querida esposa minha, deixa-me dizer-te, eles são americanos. She said, well, why aren't we? E disse, e nós não somos americanos? I said, no. I said, we just live here. Lhe disse, não, só estamos vivendo aqui. But we've been born from above. The Holy Spirit of God come upon us. Porém, temos nascido de cima. O Espírito Santo de Deus nos tem feito sombra. Therefore we are pilgrims and strangers here. Portanto, somos peregrinos e estrangeiros nesta terra. This is not our abiding place, but we are seeking a city to come whose builder and maker is God. Isto aqui não é nosso lar, mas estamos buscando um que está por vir, cujo artífice e construtor é Deus. Therefore, when you're born of above, you have a Holy Spirit coming down from God that changes your nature. Portanto, quando você é nascido de cima, então tem o Espírito Santo, o qual vem de Deus, e isso então muda a sua natureza. No matter your sister, your mother, your best friend could be dressed that way. Não importa se fosse sua mãe, sua irmã, ou sua melhor amiga que estivesse vestida dessa maneira. But the Christian that's born of the Spirit of God is born from above, and their spirit is of another kingdom. Porém, o cristão, o qual é nascido do Espírito de Deus, ele é nascido de cima e seu espírito já é de outro reino, nascido de Deus. Oh, I'm so glad of that. The simpleness of the Holy Spirit to follow it, to watch it how it behaves, makes you behave. E a simplicidade do Espírito Santo vem para segui-lo e vigiar como é que atua e ainda faz com que você se porte bem. That's the way it was in the days of Noah. And God got so filled up with it. Assim foi nos dias de Noé. E Deus se enfadou de tal grau com tudo aquilo. But before He sent a storm to destroy the entire world, God made preparation for those who wanted to stay out of it. Porém, antes que enviasse aquela tempestade para destruir o mundo completo, primeiro Deus fez a preparação para todos aqueles que desejavam escapar a essa tempestade. And I can see Noah standing in the door of the ark, preaching righteousness. Eu ainda posso ver a Noé de pé na porta da arca, pregando a justiça. Oh, there wasn't many would listen at him. Porém, não havia muitos que lhe escutavam. There was something like today, they want entertainment, not the gospel. Eram como os de hoje. Desejavam mais entretenimento e diversão do que o Evangelho. Woe unto these Hollywood evangelists who's afraid to call sin, sin. Ai, 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 como será para estes evangelistas estilo de Hollywood, os quais temem chamar ao pecado por seu nome? We need some of the old-fashioned backwoods preachers that's got the Holy Spirit, that's not afraid to preach the gospel with their bare hands. Necessitamos mais daqueles pregadores antigos da serra, que sentiam o Espírito Santo e não temiam pregar o Evangelho sem luvas. Not covered up with some kind of a rubber glove, but preach the coming of the Lord Jesus, judgment for the wicked, heaven for the righteous. Não como os de hoje que cobrem o Evangelho com luvas, mas uns que preguem a vinda do Senhor Jesus, juízo para maus e o céu para os justos. And the near approaching, what season I don't know and no one else knows. Muito logo estamos chegando a um tempo que eu não conheço e ninguém jamais conhece tão pouco. But I'll warn my generation. Mas eu tenho avisado aos de minha geração. If it comes now, I want them to be warned. Se a tormenta chegar agora, eu quero que eles estejam prevenidos. I can see Noah in that door of the very ark. Posso ver a Noé de pé ali na porta da arca. Oh, I'd just like to believe one thing, it wasn't that way. Só gostaria de crer que não foi dessa maneira. But Noah standing in that door, the only way to safety. Porém, Noé de pé ali nessa porta era a única via à segurança.
I can see Moses later standing in the door with blood on the lintel, preaching judgment with the blood on the lintel. Posso ver a Moisés anos depois, de pé ali na porta, com sangue no portal, pregando juízo. Coloquem o sangue sobre o umbral. Today, Jesus is the door to the sheepfold. Hoje em dia, Jesus é a porta do redil das ovelhas. Ministers of the gospel standing in that door, pleading with the congregation to come to safety. Ministros do Evangelho estão de pé nessa porta, rogando à congregação que entre ao lugar seguro. No doubt but what there was many laughed at Noah, made fun of him. Sem dúvida, houve muitos que riram e criticaram de Noé. The Bible said they were scoffers. A Bíblia ainda diz que houve zombadores. I can just hear them say something like this. Noah, if you haven't got some better entertainment than that, we'll just stay home. E eu posso ouvir que diziam algo assim: Noé, se tu não tens melhor entendimento que isto, então é melhor ficarmos em casa. The world today, America, doesn't want the gospel. They want entertainment. América e o mundo de hoje em dia não têm desejos do Evangelho, desejam mais diversão. They've got to have something to entertain them. A lot of fancy music or something like that. Tem que ter algo para entretê-los. Muita música extraordinária como algo assim. Or some kind of a party, some kind of a wiener roast, which them things are all right outside the church. Tem que ter alguma classe de festa ou um assado de carne. Todas essas coisas estão bem, porém fora da igreja. But the church is where judgment ought to be preached in the power of the resurrection of the Lord Jesus. And a warning. Judgment begins at the house of God, not parties. Judgment. Mas a igreja é onde deve ser pregado o juízo e o poder da ressurreição do Senhor Jesus e o aviso que o juízo começa na casa do Senhor. Não as festas, mas o juízo. Lot was warned. Ló recebeu o seu aviso. And when the angels, though he didn't know they were angels, when they went down, their message was to Sodom, come out of this sinful place. E quando chegaram os anjos, ainda que ele não soubesse que eram anjos, quando eles chegaram a esse lugar, sua mensagem para Sodoma era: saiam deste lugar pecaminoso. God has provided a way of escape for you. Come out of the sinful place. Deus tem provido uma via de escape para vocês saírem deste lugar pecaminoso. Jesus said, as it was in the days of Sodom. Jesus disse, assim como foi nos dias de Sodoma. Look what kind of a life they were living. Notem que classe de vida estavam vivendo. And Jesus compared that day with this day. Sinful. E Jesus comparou aquele dia com o nosso, assim, pecaminoso. Watch when Lot went to tell his people. Notem como foi quando Ló foi para avisar o seu povo. They laughed at him, made fun of him. Riram dele, zombaram dele. And the sins of the city vexed his righteous soul. E diz que os pecados da cidade afligiam sua alma justa. The angel's message didn't stir them, had no effect on them. A mensagem daqueles anjos não teve nenhum efeito nessa gente. But they were asked to come out because judgment was upon the city. Porém rogaram que saíssem porquanto o juízo estava para cair sobre a cidade. And God was going to bring a storm of fire upon the city. Deus ia deixar cair uma tempestade de fogo sobre aquela cidade. And they refused to walk. They refused to come out. Porém eles rejeitaram caminhar, rejeitaram sair. They were satisfied with their sins. Estavam muito satisfeitos com os seus pecados. People today seem to be so comfortable in sin. Because we own a new car. Because we can eat 3 meals a day. Sleep on a clean bed. A gente de hoje em dia parece que está tão acomodada no pecado. Desde que tenhamos um carro novo. Desde que possamos comer 3 vezes ao dia. Ou possamos dormir numa cama limpa. That's wonderful. But that would be good. But we forget God when prosperity comes like that. Tudo isso é maravilhoso, estaria muito em ordem.
Porém, nos esquecemos de Deus quando nos vem a prosperidade dessa maneira. I think we preachers and we Christians has been so interested in the program of building our churches and getting a better church or something like that, or a bigger church, better pews, or you know what I mean. Nós, os pregadores e todos os cristãos, temos tomado tanto interesse no programa de levantar nossa igreja e talvez obtendo um local melhor ou talvez maior, ou andamos buscando melhores bancos. Vocês sabem o que eu digo. And we've left off the main thing. Judgment, righteousness, power of the Holy Ghost, resurrection, eternal judgment. E ao fazer essas coisas, temos deixado a um lado as coisas principais. O juízo, a justiça, o poder do Espírito Santo, a ressurreição, o juízo eterno. The angel never failed to preach the message. O anjo nunca falhou em pregar a mensagem. Although they tried to stop him, but their message went on just the same. Embora fizesse esforço para barrá-lo, a mensagem continuou. Now did you notice? Notou você isso? It's just like a man that says, I'm going to refuse to believe the sun's a shining. É como um homem que diz, eu não vou crer que o sol está brilhando. I will have nothing else to do with the sun. Jamais terei que lidar com o sol. Closes his eyes and goes down in his basement of his house and said, I just refuse to know the sun's a shining. Ele fecha os olhos e desce ao sótão da casa e ali continua dizendo, eu recuso a crer que o sol esteja brilhando. Well, you say, Brother Branham, that man would be something mentally wrong with him. Você dirá, olha, irmão Branham, esse homem tem algo mal com a mente. Well, a man that would reject Jesus Christ has the same grounds. Bom, e os que rejeitam a Jesus Cristo estão no mesmo terreno. The Holy Spirit is more real than the sunshine. O Espírito Santo é mais real e genuíno que a luz do sol. The sun will fail, but the Holy Spirit can't fail. O sol algum dia falhará, porém o Espírito Santo não pode falhar. It don't only light for the sense of sight, but it lights for the soul. Não é somente luz para o sentido da vista, mas também é luz para a alma. A light of glory that leads us to God, that projects Calvary to us, and the sufferings of the Lord Jesus, the oncoming judgment, and the escape for those who want to come. É uma luz radiante a qual nos conduz a Deus e projeta o Calvário para nós juntamente com os sofrimentos do Senhor Jesus, os juízos que se aproximam e também o escape para todos os que o desejam. I'd rather be totally blind physical and have my spiritual sight than to be totally blind spiritual and have my physical sight. Eu preferiria estar totalmente sem vista natural e ter minha vista espiritual em vez de estar totalmente sem vista espiritual e ter vista natural. I want to have spiritual sight. Eu quero ter a vista espiritual. Notice, what would be wrong with that man? Notem bem, estaria faltando com aquele homem no sótão? Those his friends would come and say, Jim, John, or whatever his name might be, you are wrong. Suponhamos que chegassem seus amigos e lhe dissessem, Jaime, João, ou seja, qual fosse o seu nome, tu estás muito errado. Come out of that old dingy basement, musty. Saia, pois, desse sótão tão sujo e úmido. He would stand and say, I'll tell you, I'm satisfied where I am. Ele lhes faria frente e lhes diria, eu estou satisfeito aqui onde estou. He doesn't want the welcome sunshine. É que ele não deseja o calor do sol. And he doesn't want its healing rays. Ele não deseja sentir seus raios saudáveis. He doesn't want its beauty, its warmth for his life. Ele não deseja sua beleza e seu calor para a sua vida. Something would be wrong with the man. Algo estaria muito fora de ordem com esse homem. And so is a man or a woman who wants to stay in the dingy world, shut up in the musty sin of unbelief, and saying the days of miracles is past. E assim também é o homem ou a mulher que deseja permanecer no mundo sujo, encerrado com o pecado úmido e fedorento de incredulidade, dizendo que os dias dos milagres têm passado. There's no such a thing as divine healing. There's no Holy Ghost.
It's because you're refusing to come out of the must and dens of the devil and of hell and of sin and of pride. Dizendo, não existe isso de cura divina, não existe o Espírito Santo. Walk in the light of the gospel, which will bring you warmth. Caminhe você na luz do Evangelho, o qual lhe trará calor. Oh, how comfortable it is to see the oncoming judgments and feel that comfort feeling of the Holy Spirit. Oh, quão cômodo se sente a gente ao ver os juízos que se aproximam e sentir esse calor tão cômodo do Espírito Santo. Hear them talk of atomic bombs and just think what's happening. A peace that passes understanding. Se ouve que falam da bomba atômica e ao mesmo tempo se pode pensar no que tem sucedido. Essa paz que excede a todo entendimento. While the bomb won't no more go out of the gun until we'll be in the presence of Jesus with eternal life. A bomba apenas haverá saído do canhão quando nós já estaremos na presença de Jesus com vida eterna. We old people back young again. Nós, os anciãos, seremos novamente jovens. The babies up to an age with no more death or sorrow. Os pequenos crescerão a uma certa idade e jamais terão que experimentar a morte ou a dor. Oh, what a wonderful thing. Oh, que coisa mais maravilhosa! You mean a man would refuse to come out and walk in that? E você me diz que um homem rejeitaria sair de onde está para caminhar nisso? There's something wrong with him. É o que não está bem. Finally, if he doesn't get the sunlight, he turns pale. Por fim, se ele não aproveita o sol, se torna pálido. He gets real pale. Sick sets in on him. Se torna muito pálido e a enfermidade começa nele. That's what's the matter with the world today. Isso é o que acontece com o mundo hoje em dia. That's what's the matter with the most of our churches today. Isso é o que acontece com a maioria de nossas igrejas hoje em dia. We are becoming anemia. Estamos chegando a um estado de anemia. We need a blood transfusion. O que necessitamos é de uma transfusão de sangue. Pale because we are failing. Our spiritual health is failing us. Estamos nos tornando pálidos, porquanto nossa saúde espiritual está falhando. We don't have the zeal no more to hunt souls, to warn people. Já não temos o zelo de antes para sair em busca das almas e para demonstrar às pessoas. To get our neighbors, to get our friends, the milkman, the paper boy. Já não temos interesse de falar ao vizinho, aos amigos, ao leiteiro, ao jovem que nos vende jornal. Whatever it is, get someone to the Lord Jesus. Ou a quem quer que seja, porém a coisa é atrair alguém ao Senhor Jesus. We're pale, failing to walk out in the light, which is our privilege. É que estamos muito pálidos, rejeitando caminhar na luz, o que é privilégio nosso. Failing to believe in the health of God by divine healing. Estamos rejeitando crer na ajuda de Deus por meio da cura divina. I'm told in the Bible that there will be a time come for those who are not in this wonderful sunlight. Entendo por meio da Bíblia que chegará o tempo quando aqueles que não estão morando nesta maravilhosa luz do sol, That the fowls of the air will eat the flesh of them. diz que as aves do céu se alimentarão com a carne deles. That diseases is on this road. That the doctors will never be able to stop. Diz que as enfermidades virão às quais os médicos não poderão fazer oposição. It's the plagues of God. São as pragas de Deus. The Egyptians' doctors, which was far smarter than ours today, could not stop the plagues of God. Neither could their soothsayers or their impersonators. Os médicos egípcios, os quais foram muito mais sábios que os nossos, eles não puderam impedir as pragas de Deus. Nem tampouco lhes serviram seus adivinhos, nem seus personificadores. It took Goshen and the power of God to hold his people under the blood of a lamb. Se necessitou de Gozem e do poder de Deus para guardar a seu povo sob o sangue de um cordeiro. The Holy Spirit is that door today. Hoje em dia essa porta é o Espírito Santo. The Holy Spirit is that safety today. O Espírito Santo é o refúgio hoje em dia. I was in a meeting not long ago. I'm looking at a colored brother sitting here.
I suppose him and his wife. Não faz muito eu estava numa certa reunião e nesta noite tenho estado olhando este irmão negro assentado aqui com sua esposa. I've been watching him since I've been preaching, nodding his head and rejoicing in the meeting. And it just brought me to a thought. Desde que comecei a pregar, o tenho estado observando e tenho visto como meneia a cabeça e como tem estado se regozijando na reunião e me fez pensar naquela outra reunião. There's a boy come into the meeting one time, and as soon as the service was over, he ran to me and he said, Parson, he was a southerner, and he said, Parson, I wants to find the Lord Jesus tonight. Naquele tempo, um jovem entrou à reunião e tão logo que terminou o culto, ele correu para mim e me disse, Reverendo, eu quero encontrar o Senhor Jesus Cristo nesta noite. I was having a healing service. E eu estava em meio de um culto de cura divina. And I said, certainly, my brother, I am more than happy to lead you to Him. Ele disse, seguro, meu irmão, estarei muito feliz em poder guiar-te a Ele. He said after he gave his heart to the Lord, he said, I guess you're wondering why I run up out here like this. Depois que ele havia entregado seu coração ao Senhor, ele disse, suponho que você estará perguntando por que eu corri assim dessa maneira. He said, I heard you were in the city and I just come up to see you. Eu soube que você estava aqui na cidade e vim ver-lhe. He said, I'll tell you my story. He said, I've more or less been a wanderer. Minha história é esta. Eu tenho sido um vagabundo. He said, my old mother was a real Christian. Porém, minha mãe foi uma verdadeira cristã. My sisters was Christian. I had one Christian brother. Minhas irmãs também são cristãs e tenho um só irmão que é cristão. He said, I was the baby of the family and a spoiled child to begin with, because they babied me, was so good to me. Eu fui o menor de todos os filhos e para começar fui um menino muito mimado, porque todos me trataram com muito carinho e amor. But said I would not take heed to my mother or my godly relation. Porém eu não dei atenção à minha mãe, nem a ninguém de meus parentes tão piedosos. I wanted to be a wanderer. I wanted to live a man's life. Eu queria ser um vagabundo, queria viver a vida de um verdadeiro homem. He said, I thought that being the Christian was more like for the women or the weak. Eu sempre pensava que ser cristão era mais para as mulheres e para os fracos. He said, and I become a cook. And I was very good at my trade. Então eu cheguei a ser um cozinheiro e cheguei a ser muito esperto em meu ofício. He said, something or another, I want to go to the north. E me entrou um grande desejo de viajar para o norte. Then one day I staggered in on a pulp camp where they were cutting pulpwood. Então, um certo dia cheguei muito ao norte e me encontrei num acampamento de lenhadores onde estavam cortando madeira para polpa para convertê-la em papel. And I was broke. E eu não tinha nem um centavo. And I said to the foreman, could you use a cook? Disse ao capataz, não necessitam de um cozinheiro? He told his recommendations that he had in his pocket from different great places where he had been a chef. And Ele contou acerca de todas as recomendações que trazia de todos os lugares onde ele havia sido um tremendo cozinheiro. he said, well, we have one now. He said, but however, until you're able to get around, we can give you a little bit of money on the side. E o capataz lhe disse, por agora temos uma cozinheira, no entanto, para que possas viajar, podemos te dar um pouco de dinheiro. We got an elderly colored woman in there now, which is a good chef. Temos uma velha anciã de cor, a qual é uma cozinheira muito boa. But go in and talk with her. Maybe she could use you, and if she could, we can give you a little spending money till you get on your feet. Vai e fale com ela, talvez possa te empregar como ajudante, se assim for. Então, podemos te dar um pouco de dinheiro até que possas viajar. He said that was as good as he wanted. E o jovem disse que com isso estava satisfeito. And said he went in there and he met the old woman and said he helped her around for 2 or 3 days. Disse que foi à cozinha e se entrevistou com a velha e a ajudou por uns 2 ou 3 dias. One night, said he was laying there and he said he kept noticing the flashes across the side of the wall. Logo uma noite estava deitado e assim em seguida viu que algo brilhava sobre a parede. And after a while, he wondered if that is somebody outside. And said after a while, he heard a deep roar. And it was a thunder.
Logo pensou que talvez fosse alguém fora com uma lanterna, mas em pouco tempo ouviu um rugido muito profundo e era um trovão distante. He said outside he heard some voices talking. And they said, you know, we better get back to the horses and take care of them because we may not be here very long. Fora ouviu as vozes de pessoas que estavam falando e diziam: convém que regressemos aos cavalos para cuidar deles, porque é muito provável que não estejamos aqui muito tempo. Said he took the cover off his head, listened up to the wall, and the lightning flashed and he saw his boss in the teamsters. Diz que tirou a coberta de cima da cabeça e colocou o ouvido na parede, e nisso houve um tremendo relâmpago, e ele pôde ver a seu chefe e aos lenhadores. And he understood by their talk that there was coming a storm across the mountains, which we call up in the Northlands, a northerner. Ele entendeu pela conversa deles que uma grande tormenta estava se aproximando, atravessando as montanhas, ali nas terras do norte. Chamamos a isto de nortenho. Comes quickly without warning. É uma tormenta que chega de repente, sem aviso. You don't have time to do nothing. A gente não tem tempo para fazer nada. The mountains are so high, they just break right over at once. As montanhas são tão altas que essas tormentas atravessam e de repente ali estão. And that flashing had been lightning. Então essas luzes que ele havia visto eram os relâmpagos. And he said, you know, we may not be here after a while. Said, that sounds like a terrible twister coming. E o chefe disse: moços, é possível que dentro de pouco tempo não estejamos vivos. Isso parece com um tornado muito terrível. And then he said, I begin to think, well, I hope it doesn't strike here. Said, because I know I'm not ready to go. Então o jovem pensou: oxalá não chegue aqui porque eu não estou preparado para morrer. Sometimes you wait too long, you know. Às vezes a gente fica esperando até quando já seja muito tarde. So then he said, just in a few moments, the wind began to blow and the trees began to rock. Então diz o jovem que em poucos momentos o vento começou a dar forte contra a cabana e as árvores começaram a se mexer. And said he listened. The canvas was between he and where the old lady slept. Diz que havia uma lona estendida entre ele e o lugar onde dormia a velhinha. And said she was beating on that canvas. She said, son, oh son. Ela estava batendo na lona e estava chamando: meu filho. He said, yes. Ele respondeu: sim, senhora. She said, would you come over to my side? Ela disse: desejas vir aqui do meu lado? I have a lantern lit. Eu tenho uma lanterna lumiando aqui. And said, I went over to her because I was scared to death. Disse ele: eu fui porque estava espantado como que para morrer. And said she had a lantern sitting on an old soapbox. And she said, I'd like to ask you something. E ela ali tinha uma lanterna velha colocada sobre um caixotinho. E ela disse: quero fazer-te esta pergunta. Said, yes, ma'am. Said, is you ready to meet the Lord? Estás pronto para encontrar-te com o Senhor? He said, then I really got scared. Disse ele: então me assustei ainda mais. Said, no, ma'am, I'm not. Me respondeu: não, senhora, não estou pronto. Well, she said, honey, I want to tell you something. You'd better make ready now. Because you may have to meet him unprepared in the next few minutes. Ela disse: querido, quero dizer-te algo. Convém que te prepares agora mesmo, porque possivelmente tenhas que encontrar-te com ele nos instantes e nem estás preparado. She said, will you kneel with me here? Podes ficar comigo aqui mesmo? Said, we knelt down by the side of that old soapbox. Ali nos ajoelhamos juntos àquele caixotinho. He said, Parson, I'm going to tell you the truth. I was too scared to pray. Me disse: reverendo, lhe digo a pura verdade. Eu tinha muito medo para estar orando. He said the trees were slamming against that building and the lightning was flashing, the thunders were shaking. As árvores estavam batendo contra a cabana e os relâmpagos estavam brilhando forte e já não aguentavam os trovões. I was too scared to pray. Eu estava muito atemorizado para poder orar. Said I start to say, Lord be merciful, and bang would go the lightning. Começava a dizer: Senhor, tenha misericórdia.
E de repente caía um relâmpago. I'd say, where was I? Lord, be merciful. Bang would go the lightning. Logo quando via onde estava, Senhor, tenha misericórdia. E de repente outro relâmpago. He said, but I learned a lesson. Disse, porém ali aprendi algo importante. He said, that old sainted woman said just as cool and happy as she could be. Essa velhinha tão piedosa estava tão tranquila e contente como se nada estivesse sucedendo. Said she talked to him like she'd known him since she was a baby, like he was her father or her mother. Ela falou com o Senhor como se houvesse conhecido desde pequena. Lhe falava como se fosse seu pai ou sua mãe. Said she was no more disturbed than nothing. Ela não estava nada assustada. Said I was scared to death. Porém, eu estava assustado como que para morrer. Said finally I got these words out and I said, Lord, if you just let me live, and I'll find a place where it's more quieter, I'll come to you. Ao fim pude falar estas palavras. Disse, Senhor, se me permitires que eu viva, eu buscarei um lugar onde não esteja fazendo tanto barulho e ali me entregarei a ti. He got another chance, but you might not. A ele foi concedido outra oportunidade. Porém, a você talvez não seja assim. When the judgments of God begin to pour out, there's no more chance. Quando os juízos de Deus começarem a ser derramados sobre a terra, então não haverá mais oportunidade. You've got your chance now. Você está experimentando sua oportunidade agora mesmo. This is your chance. Esta é agora a sua oportunidade. The storm was on him. A tormenta estava em cima dele. He said, Parson, is it possible for a man like me to be tucked away in that safety? Ele disse, reverendo, será possível que um homem como eu nunca possa ser escondido nesse refúgio? And when death begins to come upon me, that I can enter up to talk to him like that old saint did. Quando a morte vier sobre mim, eu quero poder falar com ele como fazia aquela velhinha piedosa. I said, son, the blood of Jesus Christ that made her that way can make you that way right now. Lhe disse, filho, o sangue de Jesus Cristo, o qual a fez dessa maneira, também pode te fazer dessa mesma maneira neste momento. I was standing by my automobile. He was a well-dressed boy, cultured, educated. Eu estava de pé junto ao meu automóvel e ele era um jovem muito bem vestido com cultura e educação. He fell on his knees in the muddy yard. And there he found that hiding place, that refuge in a time of storm, that rock in a weary land. Ele caiu de joelhos ali mesmo no lodo e naquele momento ele encontrou o esconderijo, o refúgio em tempo de tormenta, o grande penhasco em terra quente. You don't have to be weary as long as you're in the rock. Você não tem que estar abatido se está na rocha. The rock is one place that's not weary. A rocha é um lugar onde não há cansaço nem problemas. The rock is a satisfying place. A rocha é um lugar onde há satisfação. You can just sit back and look out, just as safe as you can be. Ali a gente pode descansar e regozijar-se. Ali há segurança,